Aparentemente, muita gente sabe que a história de vida do ator Keanu Reeves é bem interessante, cheia de altos e baixos, cheia de momentos tristes, de momentos empolgantes, mas acima de tudo, o Keanu Reeves é um ator, uma estrela de Hollywood bem diferenciada da maioria das estrelas. Primeiramente porque ele é um cara bem humilde, né? Um cara do povo, um cara que anda nas ruas tranquilamente, passa despercebido por vários lugares, come em lugares públicos, como a gente já viu em várias fotos aí que viraram até memes, né? Ele meio triste, comendo no meio do povo. E é um cara que já fez vários filmes conhecidos, então se prepara que hoje o vídeo é sobre a história de Keanu Reeves. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Refúgio Cult, meus amigos, e hoje a gente vai falar desse cara, o Keanu Reeves, que foi a personalidade mais pedida no último vídeo de personalidades que eu falei do Tom Hardy. Então assim, disparadamente a galera pediu, fala do Keanu Reeves, vou falar do Keanu Reeves. Eu já sabia algumas coisas da vida do Keanu Reeves, mas eu dei uma pesquisada a fundo. Tem muita coisa interessante. O nome completo dele é Keanu Charles Reeves. Ele nasceu no dia 2 de setembro de 1964. Sim, o cara tem 52 anos de idade, apesar de parecer ter 35 anos. O cara não envelhece nunca. E é um cara que nasceu em Beirute, no Líbano, por isso que o Keanu Reeves tem aqueles traços meio diferentes, o olho meio puxadinho e coisa do tipo. Apesar da nacionalidade dele ser canadense, ele morou lá no Líbano ali nos primeiros anos de vida. A mãe dele era uma dançarina, uma stripper, digamos assim, ela dançava em casas noturnas. O pai dele viveu com essa família só nos primeiros anos de vida do Keanu Reeves. Depois o cara meio que sumiu no mundo, ele trabalhava viajando para outros países e sumiu no mundo. Foi aí o primeiro baque da vida do Keanu Reeves, porque a mãe dele teve muita dificuldade financeira para sustentar a família, que até então eram os três, a mãe, a irmã dele e ele, e eles mudaram para os Estados Unidos. Foi aí que a mãe dele conheceu um produtor da Broadway e eles acabaram se mudando para o Canadá. A mãe dele que teve aí pelo menos uns 2, 3 maridos, algo que, né, o Keanu teve uma criação diferente a cada marido que ela teve. E ele começou a carreira dele de ator bem cedo, né? Ele começou ali com uns 15, 16 anos, estudando teatro. Ele inclusive foi expulso de uma escola de atuação. You wanted it! You came out to me! What was I supposed to do? Ele estreou nos palcos do teatro em 1984 com uma peça chamada Wolf Boy e foi estrear em filme só em 1985, ou seja, o cara já tem mais de 30 anos de carreira. Keanu Reeves já conseguiu a façanha de emplacar vários filmes de sucesso na carreira, inclusive bem no início dela, em 1989, por exemplo, ele fez aquele filme de comédia bem famoso, Bill e Ted, vocês lembram dele? Em 1991, 2 anos depois, ele fez ao lado do Patrick Swayze aquele filme Caçadores de Emoção, que também é um filme clássico. Um ano depois, ele fez o filme do Coppola, o Drácula de Bram Stoker, né? E em 1994, 2 anos depois, ele protagonizou do lado da Sandra Bullock, um filme que ia dar aquela impulsionada na carreira dele, que é o Velocidade Máxima, um clássico absoluto. Em 97 ele fez O Advogado do Diabo, mas o filme que fez a carreira do Keanu Reeves assim explodir foi, sem sombra de dúvidas, Matrix, de 1999. O cara ganhou dinheiro pra caramba depois com esse filme. E esse papel, como muita gente já sabe, ia ser do Will Smith. O Will Smith não acreditou muito no roteiro e foi parar nas mãos do Keanu Reeves, que se deu bem pra caramba. Eu tenho certeza que foi um dos maiores arrependimentos do Will Smith. Em 2003, Matrix ainda teve 2 continuações que pela crítica não teve tanto sucesso, mas arrecadou muito na bilheteria.
Inclusive o cachê do Keanu Reeves foi cerca de 30 milhões de dólares para esses dois filmes, e agora, um bom tempo depois, ele fazendo alguns papéis aí não de tamanha relevância, mas ele voltou com tudo, com De Volta pro Jogo, né? Conhecido lá fora como John Wick, que já tem 2 filmes, são baitas filmes de ação, eu gosto demais desse filme, né? São filmes bem frenéticos. O John Wick 2 saiu agora em 2017 e mais uma vez o Keanu Reeves está aí com tudo. O Keanu, ele sempre foi um cara meio recluso, né? Na década de 90, quando ele já fazia uns filmes de sucesso, o cara, ele não tinha uma casa fixa, ele morava em hotéis, vivia ali quase como um cigano, com uma vida bem diferenciada. E tinha a vida bem reclusa mesmo, ele não divulgava muita coisa. O pessoal das revistas, dos paparazzi ficavam loucos porque não sabia muito do cara, ele era meio misterioso, né? Mas no início dos anos 2000 ele começou pela primeira vez a divulgar algumas informações sobre os relacionamentos que ele tinha e tal. Ele começou a namorar com uma mulher chamada Jennifer Syme, e ela estava grávida, ela ficou grávida, a gestação, né? O pessoal acompanhou a gestação, só que no 8º mês da gestação a criança morreu ainda dentro da mãe, dentro da Jennifer, e foi uma verdadeira decepção pro Keanu, pra Jennifer, e pouco depois eles acabaram se separando, e foi um baque para a vida do cara, o cara ficou meio depressivo e tal, e um ano depois, mais ou menos, a Jennifer acabou morrendo num acidente de carro e ela estava drogada. Depois os exames acusaram que ela estava ali com cocaína no organismo e ela morreu. Foi mais uma grande tristeza pro Keanu Reeves. Ele apareceu algumas fotos lá segurando o caixão, levando, e foi um outro grande baque para a vida dele. E ele já teve que lidar com perdas bem fortes na vida, como por exemplo, em 93, ele era ainda jovem, digamos assim. Ele era muito amigo de um também ator na época que se chamava River Phoenix, e o cara tava em ascensão, tava fazendo muita coisa bacana, os críticos estavam gostando muito do trabalho desse ator, que inclusive é irmão do Joaquin Phoenix, que também é ator, já fez Gladiador, fez Sinais, fez aquele Ela recentemente. E ele morreu de overdose, esse River Phoenix. Ele tava lá num show, inclusive o Johnny Depp tava tocando com a banda do Johnny Depp nesse show, e o menino acabou morrendo. E segundo o próprio Reeves falou em algumas entrevistas, esse foi um dos momentos mais tristes da história dele. Alguns anos atrás, a irmã do Keanu Reeves, ela teve leucemia e ficou ali à beira da morte e tal, mas ela felizmente conseguiu se recuperar. E o Keanu Reeves doou uma grande quantidade da quantia que ele ganhou na franquia Matrix. Eu pesquisei, mas todos os lugares falam uma quantia diferente. Tem gente que fala que é 30 milhões de dólares, 40, 50, 60 milhões de dólares, mas o que se sabe é que ele doou milhões e milhões de dólares para instituições que tratam de câncer. E o próprio Keanu Reeves já falou em várias entrevistas que ele não tem apego nenhum material, né? Ele busca pela felicidade e tal, é o que ele ama fazer, atuar, fazer filmes, ele recebe muito dinheiro por isso, mas ele já doou muita coisa, inclusive ele já ajuda várias outras instituições de crianças carentes. Inclusive ele já fez questão de dar parte do cachê dele para pessoas que trabalhavam ali na produção dos filmes, ou seja, o cara, sei lá, ofereceram 20 milhões de dólares para ele fazer um filme, ele pegou uma boa parcela, sei lá, metade disso, e distribuiu entre pessoas que ganhavam bem menos nas produções. E como eu já tinha meio que comentado antes, o Keanu Reeves ele já foi fotografado aí várias vezes andando pelas ruas, comendo em lugares públicos e tal, e perguntaram pra ele em entrevistas, né, como que é isso, como que um cara milionário, muito conhecido, vai andar no meio da rua. Ele falou que não, que ele é uma pessoa comum, que ele adora fazer isso e que na maioria das vezes ele não é reconhecido. Às vezes uma ou duas pessoas reconhecem, você é o Keanu Reeves e tal, mas o cara passa despercebido. Inclusive tem um vídeo muito famoso na internet que ele tá no metrô, lá no meio de muita gente, tá lotado o metrô, e ele tá sentado com uma bolsa e ele vê uma mulher que tá carregando um monte de coisa e ele oferece o lugar dele para essa mulher sentar, e ela senta e ele fica lá em pé, tranquilão, né, sem ninguém parar o cara ou perguntar nada.
você vê aí que exemplo, né? Muita gente não faz isso, vê idoso, grávido em pé e não tem coragem de levantar a bunda do assento. Outro fato interessante em relação ao Keanu Reeves é que ele não tá na continuação de Velocidade Máxima, né? Que só tem a Sandra Bullock, porque ofereceram uma grande quantia de dinheiro para ele, mas ele estava envolvido em um projeto pequeno de teatro do Shakespeare lá no Canadá. E mesmo oferecendo uma quantia lá absurda de, sei lá, 15 milhões de dólares, o cara não abriu mão do projeto que era um sonho dele particular, e ele foi lá, foi fazer a pecinha de teatro dele, e ainda bem, porque o segundo Velocidade Máxima, convenhamos, é um filme bem fraquinho. Bem, em 2013 ele arriscou pela primeira vez ser diretor de um filme chamado The Man of Tai Chi, que é um filme aí com artes marciais e tal. Inclusive, além de dirigir, ele também atua no filme e tá fazendo sucesso pra caramba aí na franquia do John Wick. O terceiro filme já foi confirmado, deve rolar aí daqui uns 2 anos. Ele fez uma participação especial num filme de terror chamado The Neon Demon, que é uma participação bem pequena, mas ficou bem famosa aí pelo filme ser bem polêmico, digamos assim. This lady has an unwanted guest. E a gente ainda vai ver muito esse rosto que não envelhece nunca do Keanu Reeves por aí, fazendo muito filme. Ele gosta de fazer muito filme de ação. Provavelmente vamos ver até que idade que ele vai conseguir fazer isso, se bem que tem caras aí como Harrison Ford fazendo filme de aventura até hoje. Então é um cara diferenciado, humilde, que teve uma história aí bem interessante. Tomara que ele ainda emplaque vários sucessos. Se você gosta do Keanu Reeves, se você gosta dos filmes com o Keanu Reeves, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o ator, deixa aí comentários de outras pessoas que eu posso fazer esse formato de vídeo. Também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo. Se você já é inscrito, clique no sininho para receber todas as notificações de vídeo e deixe o seu like, que ajuda bastante a gente. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!